Eu creio que se você pegar um foguete e sair voando por aí, você pode adorar lá também. Qualquer lugar por onde você for, você pode adorar o Senhor. Deus então nos abre, através do Messias, uma visão que transcende a expectativa de Israel. A expectativa de Israel é o reino. Ele vai acontecer? Claro que vai. Mas ele está ainda aquém daquilo que Deus vem e revela à igreja. A igreja não existe esta promessa objetiva com relação a Jerusalém, com relação ao milênio, embora vamos participar destas coisas, mas a palavra de Deus nos fala que nós almejamos e aspiramos a algo superior. E é isso que marca a vida daquele patriarca Abraão. Ele podia ter voltado, ele podia ter aberto mão de muitas coisas, mas ele não voltou por esta cidade que ele viu, por esta glória maravilhosa que Deus veio depois revelando e abrindo, quando o Messias, o descendente realmente de Abraão, prometido, se manifesta, e esta bênção, ela então deve ser levada a todos os 4 cantos da terra. Então, irmãos, quero dizer a vocês que Israel continua dentro da história, está havendo uma restauração não somente do Estado, mas também da nação, que vai culminar com uma conversão do Estado inteiro de Israel. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Paulo está explicando isso aos irmãos em Roma. Claro que essas igrejas, na sua maior parte aí das cartas que são escritas, tinham um contingente judeu grande, porque normalmente as igrejas começavam dentro das sinagogas, mas, na verdade, ela já era uma igreja gentílica. Romanos, Paulo está escrevendo aos cristãos ali naquela cidade, e ele diz o seguinte no versículo 25, depois que ele fala a respeito de Israel ter rejeitado o Messias, versículo 25, ele diz aos irmãos ali: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, entendendo, acabou Israel, agora não tem mais nada para Israel, é somente nós aqui, os gentios, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Plenitude dos gentios. Uma medida completa entre os não-judeus. Isso aqui é plenitude. Então o Evangelho, ele precisa alcançar as nações de uma forma completa e plena. Vocês lembram que Jesus falou que esse Evangelho seria pregado a todas as nações e então viria o fim? Exatamente, por isso. Tem que haver a plenitude dos gentios. Até agora o Evangelho, a palavra, a bênção de Deus, a revelação de Deus estava cercada ou presa em Israel. Mas a partir de agora Jesus diz: vocês vão ser minhas testemunhas em Israel, Jerusalém, Judeia, mas vocês vão em Samaria e até os confins da terra. Isto era algo totalmente novo para aquele povo. No caso ali, os discípulos do Senhor Jesus. E agora que o Evangelho já estava se espalhando, Paulo escreve então aos irmãos em Roma, dizendo: irmãos, Deus não esqueceu de Israel, largou Israel, não. O que está acontecendo é que a palavra dele agora vai alcançar o mundo inteiro, porque há necessidade que os gentios sejam avisados, sejam alcançados com esta mesma verdade, e o número deles seja completo, daqueles que o Senhor tem chamado à sua salvação. Por isso, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Para mim, dentro do Apocalipse, é exatamente o cavalo branco, o primeiro selo, saindo e alcançando as nações da terra, saiu vencendo e para vencer. As portas do inferno não hão de prevalecer contra esta igreja. Bom, irmãos, e Paulo continua dizendo o seguinte: assim que chegar à plenitude dos gentios, ou for alcançada essa plenitude, então todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Virá de Sião libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então, para Israel existe essa promessa gloriosa. Embora
quando nós ajuntamos as outras profecias, entendemos que esse todo Israel, na verdade, é um remanescente. Eles vão passar por perseguições e uma depuração tão grande, que na verdade aqueles que vão usufruir esta bênção completa, não será o Israel no seu sentido pleno ou completo. A ideia de que todo judeu é salvo, ela é mentirosa, ela não é verdadeira. Mas a ideia de que todo aquele que recebe o Messias de Israel como Senhor e como seu Salvador, este sim tem a vida eterna. Agora, existem promessas de Deus relacionadas com este povo, que não inclui a vida eterna, mas que inclui coisas realmente aqui nesta terra, que ainda hão de se cumprir. E Deus está prometendo a eles, que eles serão totalmente salvos como nação, depois deles percorrerem todo este caminho, que ainda hão de percorrer dentro da grande tribulação, principalmente para então, em quebrantamento, em humilhação, aceitarem esse Messias que eles rejeitaram dentro da sua história. E esta revelação você tem no capítulo 12 e no capítulo 14 do livro de Zacarias. Bom, dito isto, eu então quero que vocês venham comigo para o livro do Apocalipse. Eu gostaria de perguntar, vocês estão acompanhando? Ficou alguma coisa assim difícil? Pode perguntar, porque nós vamos ter só essa oportunidade mesmo. Se tiver dentro aqui da minha sequência, eu posso responder. Estão entendendo o que eu estou colocando? Levanta a mão quem está me entendendo. Tá, obrigado, pode abaixar. Nós vamos começar aqui no capítulo 7 do livro do Apocalipse para ver Israel. Israel e a igreja. É o momento final, as coisas estão agora sendo concluídas. Uma das coisas que me chamou muita atenção, e eu não cesso de dizer isso, porque isso explica, inclusive, mais, o que eu vou colocar aqui para os irmãos, é que o que me fez investigar dentro do livro do Apocalipse, realmente, estas questões sobre a vinda de Jesus, aliás, o livro inteiro fala sobre isso, mas foi o fato de procurar a revelação de Deus relacionado a Israel dentro do livro do Apocalipse, meus irmãos. Porque aquela interpretação que tira Israel do mapa aqui nos últimos momentos, ela talvez pudesse ser sustentada se dentro do livro do Apocalipse Israel fosse alguma coisa apagada, ou se não houvesse uma referência clara ou mais objetiva a respeito deste povo. Então eu falei o seguinte, eu vou ter essa resposta nesse livro. Eu vou mergulhar dentro do livro do Apocalipse e vou investigar se realmente Israel faz parte desses últimos momentos. Se não fizer, vai ficar claro. Mas se fizer também, eu vou ter isso dentro deste livro, porque ali realmente as coisas são relacionadas com os últimos dias da igreja e também do período dos gentios, quando Deus então, pelo seu Filho, há de começar o seu reino sobre a terra. E meus irmãos, qual foi a minha surpresa ao perceber a presença desse povo, tanto de uma forma positiva quanto de uma forma negativa? Quando eu comecei o livro aqui, logo nos capítulos 2 e 3, eu encontrei em Esmirna, encontrei também em Filadélfia uma turma chamada Sinagoga de Satanás. O que essa sinagoga está fazendo dentro da igreja? Sinagoga de Satanás, aqueles que a si mesmos se dizem judeus e não são. Uai. Então tem alguma coisa, vamos continuar investigando esse livro.